Olá, bom dia! São 10 para 6 e eu quero falar hoje sobre confessar. Confessar. A gente confessa aquilo que a gente fez, né? E dentro da confissão, nós vamos falar sobre arrependimento. O arrependimento, ele precisa atuar na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, nas nossas atitudes. É um momento que você está ali refletindo, você fecha a fábrica, faz o balanço e aí nós vamos contar os erros e acertos. O momento de confessar e de se arrepender é você pegar as consequências daquilo que aconteceu, é somar os erros, os acertos, fazer aquele balanço, né? Não sei quantas vezes você para por semana, talvez, para pensar sobre isso, para pensar nos erros e acertos. Quantas vezes? Às vezes a gente não tem essa prática, não temos essa rotina, né, de confessar os nossos erros e acertos, ou de talvez fazer esse fechamento, né, fazer esse balanço de quantos erros e quantos acertos. Mas a parte de confessar, de se arrepender, quer dizer que nós falhamos. E quando falhamos, nós nos afastamos de Deus. E é importante que você saiba como está o seu saldo, positivo ou negativo perante a Deus. Então, o momento de se confessar é um momento de quebrantamento. Você vai quebrantar o seu coração, você vai ali rever as suas atitudes, você vai rever os seus erros, rever os seus acertos, confessar a Deus os seus pecados, ou às vezes até confessar para um líder, né, falar para alguém que você talvez machucou, né, você vai conversar, liberar o perdão sobre a pessoa ou para a pessoa, pedir perdão, enfim, é todo um momento muito importante na sua vida. Em Atos, no capítulo 3, no versículo 19, nós temos esse texto: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. O texto ele é claro em dizer que no momento em que eu me arrepender e me voltar para Deus, então quando eu volto para Deus, parece que eu deixei Deus. O pecado tem esse poder de me afastar de Deus, né? Parece que aqui voltem-se para Deus. Parece que eu dei as costas para Deus, né? Eu estava andando com Deus frente a frente, cara a cara, e aí então eu começo a pecar, começo a falhar, começo a dar passos errados, e então é como se eu realmente tivesse tomado outro caminho e tivesse dado as costas para Deus. Então eu preciso me voltar, olhar para Deus novamente, me arrepender daquilo que eu fiz, me arrepender daquilo que me afastou de Deus. Por isso que é importante você fazer esse balanço na sua firma. Então, a fim de que Deus te perdoe, né? Não tem mais nenhuma condição aqui para que Deus se volte a você novamente, para que Deus perdoe seus pecados e tudo volte ao normal. O arrependimento, ele também diz muito sobre atitudes, novas atitudes. Porque se você cometeu erros, pecados, errou, falhou, disse que não deveria dizer, fez o que não deveria fazer, o arrependimento ele fala sobre uma nova postura. Pô, eu errei, eu fiz isso, não deveria fazer, ou falei aquilo, não deveria falar. Então são ações que eu preciso reverter. O arrependimento ele fala sobre dar um passo atrás, rever as minhas condições e pensar, pô, não posso ser assim, preciso mudar as minhas atitudes, preciso rever as minhas atitudes. Falei, pô, não é legal. Fiz, pô, não é legal. Uma das primeiras formas de fazer que o arrependimento tenha
efeito, tenha sucesso na sua vida, você precisa se confessar. Confessar a Deus principalmente. Confessar a Deus o seu erro, confessar a Deus o seu pecado. Deus, ele é como um pai que está pronto para nos ouvir. Assim como você às vezes vai contar para o seu pai, ou você um dia já foi contar para o seu pai, para sua mãe: olha, pai, fiz isso, deu errado. A gente confessa normalmente, quando criança, a gente confessa depois que o negócio tomou uma proporção muito grande. Às vezes quando a gente erra, mas não fez tanto barulho, né, a gente fica quietinho e vamos esconder o erro, né, e torcer para que ninguém descubra. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele conhece o nosso coração. Então, se confessar a Deus, por mais que Deus já saiba, é importante. Isso mostra um coração humilde perante Deus. Deus, eu fiz, eu falei, eu agi, eu pensei, até nos pensamentos, né? Nós erramos, nós pecamos, pensamos mal de pessoas, enfim. Então, confessar, assumir realmente a responsabilidade daquilo que foi feito, e então entender todo o contexto, pedir perdão e mudar as atitudes. As pessoas que erram, ou talvez acham que erram muito, né, como se tivesse esse termômetro, né, erra uma vez, erra duas, ou está distante de Deus e está errando constantemente, e aí pensa, nossa, eu estou muito longe de Deus. Nossa, eu tenho errado tanto, que eu estou tão distante, eu estou tão longe, como se a gente pudesse medir isso. Mas entenda que você e Deus, por mais que você esteja numa vida totalmente do erro, do pecado, a distância de você e Deus é apenas uma oração. E ali, neste momento, você pode, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, se você se arrepender, confessar os seus pecados, uma oração te aproxima de Deus. Não importa, o amor de Deus vai te alcançar. Não tenha medo de confessar os seus pecados. Não tenha medo de pedir perdão para Deus. Não ache que Deus vai estar ocupado com os santinhos, né, e não vai ter ouvido para você. Ore. A distância de você e Deus é uma oração. Se arrependa, confesse seus pecados. Em Provérbios nós temos uma lição muito legal, no capítulo 28, no versículo 13, que diz: quem esconde os seus pecados não prospera. A gente esconde coisas que entendemos ser errado. Novamente, quando criança, você vai lá, faz coisas que acha super legal, que acha que está tudo certo, mas se você não conta para os seus pais ou tem medo de contar para alguém, é porque o seu coração julga errado. E se nesse momento seu coração julgou errado alguma coisa, e tem, alguma coisa não está certa nesse negócio. Então, quem esconde os seus pecados não prospera. Você fica com a vida presa, amarrado. Mas Salomão deu um conselho: aqueles que confessam e abandonam, esses encontram a misericórdia. Eu preciso confessar, eu preciso colocar na balança, eu preciso abandonar, ou seja, eu preciso trocar essas atitudes, eu preciso abandonar o erro, abrir mão, e para isso eu preciso saber o que é, aonde eu errei. Então aí que vem todo o exercício de confessar. Você, olha, eu fiz exatamente isso, com isso, para isso, fiz isso, falei e tal. Aí você, entendendo as suas atitudes, você vai abandonar. Não quero mais, fiz, tchau, não faz mais parte de mim. Quem confessa, abandona, encontra misericórdia. Imagine só quando você faz algo de errado para alguém, sem esse alguém saber, e aí ele vai descobrir, esse alguém que foi prejudicado,
vai descobrir pela boca de outra pessoa, você não se sentiria mal, né? Você fez um negócio contra alguém, aí uma terceira pessoa vai contar para ela que você fez algo errado, né? Aí, putz, ficou sabendo pela boca de outras pessoas. E aí você fica se sentindo um mau caráter. É como se fosse isso. É como se fosse isso. Você peca, não quer falar para Deus, mas o inimigo vai lá e dá um jeito de contar. E aí você fala, nossa, que vacilão, né? Que bobeira que eu fiz. Era melhor eu mesmo ter ido lá e falar, desculpa, foi errado, pequei. Confesse seus pecados, abandone as velhas formas, as velhas maneiras e alcance a misericórdia de Deus. Não perca a chance de se confessar hoje e alcançar a misericórdia de Deus para o seu coração, para a sua vida e assim destravar qualquer coisa que tenha prendido o seu sucesso, o seu caminhar. Que Deus possa te abençoar neste dia. Fique com Deus e até amanhã.